كلا بين شبك مكبلا شبك مكبلا. Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Yitro inicia-se com o sogro de Moshe, Yitro, chegando ao acampamento judaico no deserto, onde é saudado calorosamente por grande quantidade de pessoas. Yitro desejou juntar-se a eles quando ouviu falar de todas as maravilhas e milagres que Deus realizara para o povo judeu durante o êxodo do Egito. Quando vê que Moshe está agindo como único juiz do povo desde o amanhecer até a noite, Yitro declara que esse sistema jamais vai funcionar. Sugere, portanto, que os juízes subordinados sejam designados para julgar os casos menores. O povo judeu chega ao Monte de Sinai e prepara-se para receber a Torá. Moshe escala a montanha e Deus lhe diz para transmitir ao povo que serão, para ele, como um tesouro entre as nações. Após 3 dias de preparação, finalmente chega o momento da revelação. Em meio a trovões, raios e ao som do shofar, Deus desce sobre a montanha e proclama os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos. Moshe, então, sobe a montanha para receber o restante da Torá de Deus, tanto a parte escrita como a oral. A porção é concluída com várias mitzvot referentes à construção do altar no templo. Pois é que Yitro teve a honra de ter uma Parashá com seu nome. Olha que honra, olha que dignidade, interessante isso. Parashá Yitro, sogro de Moisés, ele é o chefe de estado de Midian e também é sacerdote de Midian, né? E Yitro, Zait, ele chega convencido de 2 grandes e importantes acontecimentos. Primeiro, soube de tudo que Deus fizera com o Egito por Israel, né? Da forma como eles saíram dali. E também, Zait, ele só aparece ao encontro de Moisés a partir do momento em que Israel teve a sua primeira luta, né? De que eles lutaram por si mesmos e não Deus lutou por eles, né? Eles tiveram vamos falar, a guerra da independência. Muito embora estavam no deserto, é como na criação do Estado de Israel. Em 1948, a proclamação da criação do Estado de Israel e da sua independência, então eles já tiveram, no dia seguinte, a invasão de um ataque militar conhecida como a Guerra da Independência, né? E os amalequitas foram a única nação das que tiveram o conhecimento de tudo que Deus fizera, né? Isso está na fala de Yitro, por Israel contra o Egito, e eles foram ousados de duplo sentido. Eles atacaram Israel na retaguarda, ou seja, atacaram crianças, mulheres, idosos, né? Aqueles que ficavam para trás. E vai ter a sua memória apagada como uma das mitzvahs que Deus estabelece através dessa ousadia de Amaleque, que é descendente de Esav. Agora, Yitro, Zait, também na sua afirmação, que diz: agora sei verdadeiramente que o Deus de Israel é acima de todos os deuses. Né? Que conhecidamente, nas discussões rabínicas, Yitro está se convertendo ao judaísmo, está se convertendo ao povo de Israel. Ao judaísmo, à adoração ao Eterno. E Zait, Yitro, ou Jetro, ou Robabe, que é um dos muitos nomes usados por Jetro, ele foi também pelos Midrashim, ele era aquele que fez parte da corte do faraó, né? Ele aparece no cenário quando o bebê
Moisés tira a coroa do faraó e coloca sobre sua cabeça. E ali também estava Bilã, né, que vai aparecer no livro de Bar Midbar. Jetro, uma pessoa generosa e bondosa, ele vai se tornar o olho de Moisés e de Israel em todo aquele deserto. Nós veremos depois, muito embora a Paraxá diz que Moisés o despediu, o seu sogro, mas ele vai fazer parte da jornada dessa geração que segue pelo deserto. E no livro de Bar Midbar, nós veremos que Jetro, Moisés pede para que ele não vá embora, depois que ele decide sair do acampamento e voltar para Midian. E Moisés diz assim: não, você receberá parte da herança, mas fique conosco, sejam os nossos olhos. Ou seja, Jetro conhecia, né, conhecia o deserto e também ele trazia uma certa segurança aos hebreus, né, o fato de estar ali ao lado de Moshe e Aharon. Zait, eles têm uma história contínua meio ao povo de Israel. Você sabe, Zait, que na Paraxá, na Haftará da última Paraxá, de Débora, da Paraxá Beshlach, aparece que junto com Débora e Baraque estavam os descendentes de Robabe que fizeram parte do ataque, da luta que eles tiveram ali, né? Ou seja, eles sempre fizeram parte, né? Também conhecido como beduínos, né? Eles até hoje fazem, né? Eles fazem parte da IDF, né? Os descendentes do Robabe, eles fazem parte da IDF, eles lutam por Israel, né? E na guerra de 2005, em que 2005, entre Israel e Líbano, eles foram a linha de frente, eles foram os primeiros a entrarem no Líbano e quando terminou a guerra foram os últimos a se retirarem, né? Então eles têm esse papel de fidelidade, de parceria até hoje, Benjamin Zait. É interessante a entrada de Robabe, de Jetro no cenário, e ele é o que dá o conselho a Moisés, não é isso, Zait? Exatamente. Ele observa ali. Ele dá o conselho porque, experiente como era, o homem viu que não funcionaria Moshe fazer toda a dedicação do seu tempo ao julgamento de causas muitas pequenas, muitas delas, uma grande parte delas deviam ser causas muito pequenas. Então, Ítrio, ele dá um conselho muito interessante, não é? Que Moshe constituísse juízes de milhares, de centenas, de 50 e de 10. Bom, nós temos que chamar a atenção aqui um ponto muito interessante. Aí, diz a Torá, isso aconteceu. Mas olha que coisa interessante. Aconteceu assim, chegou e puf, aconteceu magicamente. Ou seja, o povo que estava acostumado a ser julgado por Moshe, o mais proeminente de todos aqueles que estavam ali no deserto, Moshe. Aliás, o mais proeminente entre, inclusive, os profetas, todos eles. Então, o povo aceitaria assim, de boa. Ah, legal, agora são... Jamais. Jamais, porque onde é que fica a confiança nos resultados dos julgamentos? Então, houve com certeza uma grande estruturação das ações governamentais de Moshe para que isso fosse sucesso, que houvesse sucesso na implementação desse sistema judiciário. É um sistema complexo. Imagina, eram milhões de pessoas ali sendo julgadas. Então, a complexidade do sistema teria que abranger todo aquele povo, toda aquela multidão. Ou seja, ele estabelece as jurisprudências, né, Zay? Exato. Moisés estava se envolvendo em todas as demandas, em todas as demandas judiciárias, né? Ele também é o legislador.
Exato. Ele vai se tornar o legislador. É muito Ou seja, complexo. a missão de Moshe Rabbeinu, ela não termina em tirar o povo do Egito, falar, Hashem, está aqui o teu povo, Não. pisa meu Jamais. papel. Não. Jamais. Ele vai se tornar agora, a partir desta paraxá, o legislador. Por meio de quem? Como já destacou o Zait aqui, ele é o maior dos profetas, a sua proeminência. Ele vai receber a Torá escrita e a Torá oral nessa paraxá. Ou seja, Moshe Rabbeinu, ele vai ser o legislador. Né? A exemplo do Brasil, quantos poderes nós temos? O executivo, é isso que eu o ia falar. legislativo e o judiciário. Não é isso, Zait? Agora, então Jétro observa aquele cenário, um desgaste da população e do próprio Moisés. Então ele diz assim, não é certo o que está fazendo, então o melhor é que você estabeleça líderes, juízes, de 1.000, de 100, de 50 e 10. Né? Eles julgam essas demandas e as que forem maiores para eles, certamente trarão a você. Né? E assim começa aquele povo que tinha status de escravos, né, Zait? A se organizarem em formato de uma nação, com os seus poderes. Exato. Então, o que ocorre ali é o seguinte, o trabalho de Moshe como legislador estava seriamente prejudicado, porque o trabalho dele como juiz estava tomando esse tempo todo. Então, o legislador, ele não pode ser o juiz, ele não pode ser juiz, porque sempre a legislação vai estar flexível ao momento. Então, quando o legislador, ao mesmo tempo, faz o papel de juiz, a justiça não funciona, o legislativo também não funciona. Bom, aí Moshe, ele caiu na realidade, ele entendeu exatamente aquilo que o seu sogro, de grande sabedoria, havia dito. Bom, aí nós temos o ponto onde eu queria chegar a esse ponto, que é o seguinte. A Torá não descreveu quais foram as ações técnicas, as ações que Moshe tomou para implementar esse novo sistema judiciário ao povo, não é? Então, por que motivo não foi descrito isso em Torá? Existe um motivo muito importante, que isso sim, deve ser parte nossa. Nós devemos entender Torá como sendo a forma de nós melhor nos comportarmos e melhor agirmos. Por um motivo muito importante, Torá não descreve quais as ações que Moshe tomou para implementar o sistema. Esse motivo é o seguinte, é para não menosprezar, para não diminuir a grande ação, a perfeita ação que fez Ítrio em relação ao conselho que deu a Moshe. Ele deu esse conselho e Moshe aceitou e implementou. Está nítido ali, foi dito que ele implementou o sistema, mas ele não disse como implementou, para que não houvesse uma ofuscação do valor do conselho de Ítrio em favor das realizações de Moshe. Moshe tem muitas outras realizações, não precisaria ser mais uma descrita ali. Ao contrário, se houvesse ali uma descrição, seria menosprezada a ação de Ítrio. Esse tipo de comportamento, é aí onde eu quero chegar, é o tipo de comportamento que nós devemos ter, sempre. Ou seja, se você tem uma pessoa que está defendendo uma tese, falando alguma coisa, inclusive até entre amigos, e você não concorda com aquilo, bom, espera um pouco, deixa ele falar, não entre em conflito. Não entre em conflito porque você mesmo vai se desvalorizar. Você vai se desvalorizar e vai entrar numa zona de conflito, uma zona conflituosa entre as pessoas que estão ali te assistindo. As pessoas vão pensar, poxa, esse cara, a opinião dele até está certa, mas para que ficar agredindo? Para que ficar desmentindo? Para que? Deixa. A verdade, ela sempre aparece. A verdade sempre aparece. Existe uma maneira de agir
muito interessante do povo, o povo sagrado, que é o seguinte: quando alguém está proferindo uma bênção, jamais nós devemos falar amém a um nível de voz mais alto do que aquela pessoa que está proferindo a bênção. Porque isso seria uma revelação de que aquela pessoa ela está com um nível de concentração, um nível de sentimento religioso maior do que aquela pessoa que está proferindo a bênção. E isso é agressivo. Não se faz. Não fazemos isso. Não nos sobrepomos a ninguém, porque não há necessidade de que isso aconteça. Se a tua ideia ela é verdadeira, ela vai aparecer. Pode não aparecer no momento, porque você até deixou a pessoa falar, mas no futuro, aquelas palavras daquela pessoa, aquelas palavras vão ser reveladas. E você, não necessariamente no momento, de preferência que não no momento, coloque as suas posições. E as pessoas vão entender muito bem qual é a verdade e qual é a mentira. Quem tem mais razão ou quem tem menos razão. Qual é a mais importante das considerações e a menos importante. Então, isso vai ser colocado sem conflito, porque o conflito, ele gera aquela coisa de torcida. O torcedor do fulano. A ideia do cara pode ser uma bobagem muito grande, mas ele é torcedor do fulano. E o outro, que falou uma coisa muito séria, muito importante, eu não sou torcedor dele, então deixa ele falar. É importante, mas deixa para lá. Eu quero o fulano, porque eu gosto mais dele. Então nós temos que ter esse tipo de comportamento, esse tipo de posicionamento em relação a tudo que acontece ao nosso redor. Chefe de Estado que se torna aí o importante conselheiro de Moshe Rabbeinu, né? Jetro, que aparece na história de Israel. Nesta paraxá também nós temos a outorga da Torá. Os israelitas estão aos pés do Sinai. Isso vale dizer que já se passaram aproximadamente 50 dias da saída do Egito, né? De acordo com a tradição judaica, a outorga da Torá ela acontece no dia 6 de Sivan, né, que são a contagem de 7 semanas logo após a saída do Egito, né, logo após Pessa, certo? Então, a contagem das semanas mostra ao nível de elevação que Israel chega para merecer chegar ao nível de profecia de Moshe Rabbeinu. Então, todos os preparativos para receber a lei, né, a disposição, a espontaneidade que é encontrada em todos os hebreus naquele momento, né? Então, nós temos os 10 pronunciamentos, os mandamentos que são entregues nessa paraxá a todo Israel e a importante fala, né? Essa importante fala, ela é encontrada tão somente agora, mesmo os hebreus tendo visto todos os milagres, todas as coisas que ocorreram, da forma como saíram do Egito, né? Quando eles escutam a Deus, quando eles também podem ouvir a Deus, como Moisés, os 10 pronunciamentos, e diz a tradição de que não só os hebreus ouviram, mas também todas as nações ouviram no seu próprio idioma os pronunciamentos dos mandamentos, os 10 mandamentos, né? Até que eles, com medo da morte, vão pedir a Moisés de que fale tu conosco, com ele, fale tu conosco ou certamente morreremos, né? Mas a espontaneidade encontrada no coração dos hebreus é de que tudo que o Senhor nós faremos e ouviremos, ou seja, uma espontaneidade, né, sem reserva, né? Faremos e ouviremos, né? Isso é uma coisa esperada, né, na coletividade judaica, mas que vai acontecer mediante a inspiração divina que vai tocar no coração de todos os hebreus. A fala do profeta Ezequiel, como também do profeta Jeremias, né, é de que eu tirarei o seu coração de pedra e lhes darei um coração
de carne. E lhes imprimirei os meus mandamentos na sua mente, né? Ou seja, todos os judeus, todos os israelitas, como também todos os povos remanescentes, aprenderão a amar a Deus com espontaneidade a ponto de falar, faremos E ouviremos. e entenderemos, né? Ou seja, essa espontaneidade voltará a acontecer. Enquanto isso, a missão de Bené Israel, dos judeus espalhados entre as nações, é de trazer o tikkun, é de trazer o conserto com aquilo que Deus nos deu de Torá. A perfeição da Torá é nesta paraxá em que Deus diz o seguinte: eu vos trouxe do Egito com asas de águia, né? Eu vos trouxe e vos livrei, agora eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. E vocês serão para mim uma nação sacerdotal. Existe aqui esta religação oficial da humanidade com Deus, a religião de religar, a religação da humanidade com Deus e através de Israel, através da nação sacerdotal, de como também está previsto na fala do profeta Zacarias. Naquele dia, 10 homens de diferentes nações pegarão no tzitzit do Yehudi e dirá, iremos contigo, porque Deus está com vocês. É da fala de Shilomo ben Davi na inauguração do Beit Hamikdash, que diz, e esta casa será chamada casa de oração para todos os povos, e é por isso que o profeta Ezequiel diz da reconstrução do terceiro templo, quando Deus definitivamente vai julgar as injustiças das nações e os povos terão a oportunidade de ter o conhecimento de Deus e de se aproximar dele. Então, isso, pessoal, e muitas outras coisas comentadas nesse Shabat pelo mais competente minyan. Que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Bené Anussim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה.